Olá, 23 de fevereiro de 2024. Laércio Comar no nosso resumo do que foi notícia, do que veio da mídia. Ixi, Laércio, vai falar de inadimplência? Não gosto de dar notícia ruim. Mas tem algumas informações, tá mais no finalzinho do vídeo, tá? Mas a gente tem que falar sobre ela. Mas antes de tudo, eu queria pedir uma ajuda para você que vem acompanhando o trabalho da gente. Não é só sininho e like, esses negócios não. Mas a AD Monitor está passando por uma fase de expansão. Eu preciso contratar gente de venda para levar a AD a mais indústrias, para apresentar a mais indústrias. Se você souber de alguém, peça para vir entrar em contato comigo e quem sabe a gente consegue aí agregar mais gente também à equipe. Vamos falar de notícias, é isso que importa. Lércio, então como é que tá assim, essa história de inadimplência, e aí? Bom, eu sempre falo que se tem emprego, tem renda. Sim, se as pessoas estão trabalhando e estão recebendo dinheiro, ela vai gastar, vai pagar a conta dela. E São Paulo sempre foi o termômetro do Brasil. São Paulo é por ali que a gente consegue saber se a coisa está melhorando, está piorando, se não está. E essa matéria aqui fala que São Paulo tem a menor taxa de desemprego em 9 anos e o maior número de trabalhadores com carteira assinada. Isso mostra resultado bom na economia, está andando. Volto àquelas paixões políticas, não é por causa do governo, é apesar de qualquer coisa. A economia anda, o capitalismo anda, as pessoas estão andando. Estamos sim numa fase boa, graças a Deus. Não torce para o touro só para poder defender questões políticas, não. Vamos lá. E esse índice da taxa de menor desemprego aqui, desde 2013, segundo o IBGE. E um ótimo resultado realmente se você tem menos pessoas em São Paulo. No país, o número de empregados com carteira de trabalho do setor privado foi de 37,7 milhões. Também é o ponto mais alto da série iniciada em 2012. Há 12 anos nunca teve tanto empregado com carteira assinada. Na iniciativa privada, 37,7. O que acontece quando as pessoas estão empregadas e têm carteira assinada? Você quer contratar alguém, você quer ampliar o negócio, você vai ter que acabar tirando ele de alguém. E isso inflaciona o mercado, claro. Mas para quem recebe, são oportunidades de melhorar a renda. E se melhorar a renda, aumenta o gasto. Uma coisa ajuda a outra. É um bom momento, sim. Me chamou a atenção que na iniciativa privada está ali 37,7 milhões. Mas nós somos brasileiros mais de 200 milhões. Cadê o resto? 37,7 é o recorde com carteira assinada. Aí, fora isso, você vai ter profissionais liberais, você vai ter empresários e funcionários públicos. E quando a gente olha o número de desemprego, a gente olha para esse, só para esse, de 37,7, eu achei muito pouco. Pode ter uma distorção muito grande de indicadores, mas não é essa a questão, vamos lá. Outro ponto aqui é quanto ao rendimento. Enquanto o Brasil, o rendimento médio de R$ 3.000, em São Paulo, 3.718, é mais do que 20% a mais do que a média em São Paulo, mas não vamos esquecer, São Paulo a maior parte é capital, e quem mora na capital sabe o quanto custa viver na capital. São Paulo é a cidade das oportunidades e da despesa, não é mesmo? Vamos lá. E não ficou só em São Paulo, não, tá? Minas Gerais, Rio, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul contribuíram significativamente para 60% da ocupação no Brasil. E daí, de repente, não é para todo mundo. Será que essa melhora de emprego foi para todos? Eu me deparo com essa notícia: cerca de 19 mil pessoas perderam emprego em apenas um mês. Fala aqui que é o sétimo mês consecutivo. Já são 335 mil pessoas sem emprego. Eu falei, caramba, ou o cara está muito desinformado ou eu. Não, Lércio, presta atenção, sicnoticias.pt, Portugal. Não é para todo mundo essa melhora econômica não, tá? Em Portugal tá difícil, é sétimo mês de desemprego, ou seja, se o português está perdendo emprego, será que vai ter uma inversão aí de papel? Nós tínhamos um monte de brasileiro indo para Portugal trabalhar, daqui a pouco o português vem para cá? Bom, mas lá em euro, aqui em reais, né? Dá uma boa diferença. Mas sim, as coisas vão mudando. E uma outra coisa que chamou a atenção dessa matéria é que o aumento do desemprego é uma consequência direta do abrandamento da economia este ano, está mais tranquila, tanto em Portugal como na zona do euro, a economia está mais calminha, pouco irá crescer devido ao aumento das taxas de juro. Por que eu quero falar sobre isso? Olha como a gente não pode misturar a economia, o momento, com a questão política. Se nós formos olhar a economia aqui gerando emprego, então é o momento político agora que está bom. Lá na Europa está ruim porque a taxa de juros está subindo. Por que isso não está acontecendo aqui?
porque o governo anterior subiu a taxa de juros antes da Europa e agora já está numa decrescente. Então não significa que o resultado do que tem agora é por conta disso. Então não adianta você ficar torcendo pro touro, pro toureiro, faz a tarefa de casa, vamos cuidar das nossas empresas, trabalhos, do nosso serviço, que a gente ganha mais. E a intenção de consumo, já me disse uma pessoa, não, intenção todo mundo tem, o que falta é dinheiro. Mas a intenção de consumo acendeu aqui uma luzinha amarela, tá? Das famílias, caiu meio ponto percentual, é o terceiro mês que diminui, ainda é 105,7 pontos, 105 é mais do que 100, então as pessoas ainda estão com intenção de consumo. O patamar identificado ainda é 10% maior do que nós tivemos em fevereiro do ano passado e melhor desde 2015. Então vamos lá. Nossa, é o terceiro mês que cai a intenção de consumo. É essa que é a manchete, não é? Pois é, com essa queda ainda é 10% maior do que era a intenção de consumo ano passado. Então o brasileiro ainda pretende gastar sim. É lógico que ele não tem dinheiro sobrando, então ele vai gastar dentro da possibilidade dele. E segundo a matéria, fala que uma boa parte dessa grana está indo para pagar a conta atrasada. Então, por isso que o consumo também tem a intenção do consumo diminuindo. O brasileiro está olhando, sim, para a conta dele, arrumando a situação financeira dele. Isso bate. Se ele tem mais emprego, se a renda deu uma melhoradinha, ele arruma a casa, ele vê uma luz no fim do túnel, e isso é bom para a economia. Nós sabemos que, apesar de diminuir um pouquinho a intenção nesse primeiro momento, mas ele vai gastar depois. O brasileiro precisa comprar de tudo. Então, ele vai sim. Esclarecendo o que é endividamento. Eu sempre bato muito nessa tecla porque é uma distorção da realidade. Vamos lá, matéria bem grandona. Quase 80% das mulheres no Brasil estão endividadas, aponta pesquisa. Então, de cara, eu imagino que a intenção de uma matéria dessa é dizer que mulher não sabe fazer compra e que ela se endivida demais. Errado, eu acho que isso aí é uma apelação do caramba. O que é endividamento? Endividamento é você ter uma dívida, não é atraso. É essa conta, tá, gente? Não esquece disso, porque distorce tudo. Ou seja, se você não usa só dinheiro, papel moeda no teu bolso, se você usa um cartão de crédito para comprar e paga o cartão de crédito em dia, por essa pesquisa você é endividada. Então, se você é uma dessas 80% das mulheres que usam cartão de crédito e pagam a sua conta em dia, você levou um carimbo de endividada. Aí, para que colocar isso dessa forma? Prova dessa distorção é que, se você for olhar a matéria aqui embaixo, ainda deu uma valorizada. Além disso, conforme o estudo, quase um terço da renda, ou seja, 30%, é destinado para pagamento de dívida. Tá, aí sim. Então, o brasileiro, 30% dele da renda dele está comprometido com dívida. Sabe desde quando que já está em 30%? Há 12 anos. Não é novidade. Eu não sei por que se faz uma matéria dessa. Sei sim, para vender jornal, para poder forçar coisa. Mas é ruim, desanima as pessoas quando isso não é uma coisa real. 80% das mulheres endividadas estão usando cartão de crédito. Tá todo mundo usando cartão de crédito? Não, Alessio, mas será que está tudo no cartão? Gente, o cartão de crédito dobrou e continua crescendo. Como assim? Já mostrei aqui isso. Em 2018, tínhamos 100 milhões de cartões de crédito. Em 2022, 200 milhões. Dobrou o número de cartão. Ninguém mais usa dinheiro. As pessoas usam cartão de crédito e pagam a conta. É simplesmente um jeito de pagar. Ela não está mais endividada ou atrasada por isso. Não é inadimplência. Ter uma dívida não é inadimplência. Inadimplência é você não ter o dinheiro para pagar ela em dia. Ter a dívida não é nada disso. Dobrou. Então, 2018 para 2022, dobrou o número de cartões no Brasil. E de 2022 para cá, como é que tá? Aqui saiu uma matéria na Invest.com falando sobre o valor transacionado. O volume é 10% de cartões, de todos os cartões, maior, 10% do que foi em 2022. Ano passado, já tinha dobrado o número de cartões, em transações aumentou 10%. Cartão de crédito puxou 12%. Tem 12 mais por cento de transação. Quanto que é essa transação? 3,7 trilhões, quase 4 trilhões. Interessante, porque o salário mínimo a gente mede em mil, né? Quando a gente fala em milhão, se fala em milionário. Quando se fala em bilhão, é só quando a gente fala em rombo dívida pública. Agora, 4 trilhões é isso que passou por cartões ano passado. É muito dinheiro que circula e a gente acha que a nossa renda ou nossa empresa faz um estrago no mercado. Faz nada, não dá não. E para você que imagina que o aumento do cartão de crédito, sim, vai levar à inadimplência, as pessoas estão devendo mais? Não. Prova disso? Cartão pré-pago. Primeiro você manda grana, depois você usa o cartão.
As transações cresceram 34%. O cartão de crédito cresceu 12%. O pré-pago cresceu 34%. Tá certo, 300 bilhões nos 3,7 ainda são 10% da transação total. Mas dos 10% de transação, o cara tem a grana, coloca no cartão e anda com o plásticozinho. Gente, não há problema nenhum. Mas daí vem aquela tarja, 80% das mulheres endividadas. Para com isso, vá vender para outro. O cartão de crédito não significa inadimplência, isso ficou claro, mas tem umas informações que a gente tem que levantar aqui também. O juro do cartão no rotativo fechou o ano com 440%. Onde isso pode preocupar? Tá, tudo bem, tá usando cartão, mas se a pessoa se perdia na conta, eu não paguei a padaria, a hora que eu vou lá negociar com o padeiro, ele me cobrava um jurinho. No cartão de crédito, o jurinho é de 440% ao ano. Então, se você não tem R$ 1.000 para pagar a conta e ela foi para o rotativo, em um ano ela virou 5.000. De mil, você não tinha 1.000, 5.000 aí que não tem. E aí eu fico pensando, isso tira muito dinheiro da economia. Tira. Mas isso afeta muita gente? Bom, essa matéria aqui mostra que não é bem assim não, tá? A BEX, a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviço, disse que esse percentual da renda dessa dívida, percentual da dívida que vai pro rotativo é de 2,4. Tá, então a dívida do brasileiro, aqueles 30% da renda que é em dívida, ele está focado onde? Financiamento imobiliário, 40%. 40% do que o brasileiro tem de conta para pagar está ligado à casa dele. Outros 24,5% para empréstimo consignado. Eu acho que muito aposentado está ferrado aqui por conta do filho e dos netos. Mas 24,5% vai para isso, vai que já está no consignado, já gastou, está pagando a conta. Outros 11% em outras linhas de crédito, não especificada. Empréstimo para compra de veículo, 10,8%. Esse eu levei um susto do que o brasileiro tem para pagar. 11% é carro, e ainda estamos falando que caiu a venda de carro. Crédito não consignado 10% e fica 2,4% para esse cara do rotativo. É pouco, é pouco. Mas é um pobre coitado, 2,4%, apertou para ele foi para o rotativo, 440%. Esse cara, para sair de lá, só se alguém ajudar. Se ele não tem a conta dele e em 5 anos, em um ano, dobra a conta dele, multiplica por 5 a dívida, realmente é complicado. Mas 2,4% apenas. Então não é nada que vá parar a economia. E uma outra parte dessa matéria aqui, só que eu coloquei aqui uma dúvida, porque eu acho que há um erro de grafia nela, da Bex, fala que o número de transações com cartão em que os clientes pagam o juro vem caindo. Aqui não é juro de rotativo, não. É quando você compra, você pode comprar ela sem juros, ou seja, ficou entre a negociação tua e com quem te vendeu, ou você paga o juro para o cartão e paga a prazo lá. Aqui fala que lá em 2012, há 12 anos atrás, 27% das transações tinham juros. É isso mesmo. 73% não pagava. O cartão de crédito é apenas para você ter o prazo, não é que está pagando juro para poder pagar com prazo, não. Eram 27, ano de 2022 caiu dos 27 para 25,1 e ano passado eu acho que caiu para 23,8. Eu acho porque aqui fala ao contrário, fala que 23 não tiveram juros, mas não é possível, tá errado. Eu acho que a grafia apenas vou considerar que caiu de 27 para 25 para 23,8. Ou seja, cartão de crédito é para você fazer uma compra a prazo, onde todos têm garantia, simplesmente. Não é para pagar mais juros. Mas realmente a inadimplência vem subindo em algumas situações, tá? Por exemplo, o governo tinha lançado o Desenrola no segundo semestre do ano passado, que era para baixar o número de endividados, não, né? O número de inadimplentes. Não vamos misturar mais isso, tá? E foi prorrogado até o final do mês que vem, tá rolando o Desenrola. E a inadimplência caiu bastante com isso? Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, não. Eles divulgaram um indicador dizendo que o levantamento diz que a quantidade de brasileiros inadimplentes em dezembro do ano passado cresceu em relação a dezembro do ano anterior. Cresceu 3,58%, 3,6%, 4%. Então, o governo lançou o Desenrola para o brasileiro poder resolver o problema dele, mas ao invés de diminuir o número de pessoas que estavam enroladas, ela cresceu em 3,6%. Sem o desenrola seria mais? Não sei. Mas não surtiu o efeito da forma que a gente queria, e isso já afeta empresas. Como assim? Eu tenho recebido confirmações de fornecedor da indústria moveleira, algumas indústrias
reclamando no sentido de aumento de inadimplência, empresas pedindo prorrogação, gente que não pedia, e isso está preocupando o mercado sim, tá? Dentro do grupo da AD Monitor, a inadimplência está baixa, as lojistas estão com uma inadimplência baixa, mas é um grupo fechado. Então isso é natural que isso ocorra dentro do grupo. Quem está fora aí está mais exposto a essas intempéries. Mas não é moveleiro, isso aí é algo que está mais esparramado. Ó. Inadimplência cresce nas empresas, pode frear o crescimento econômico. E segundo o Serasa Experian, é o maior índice de atraso de pagamento desde 2016. Lembrando, 2015 nós tivemos aquela crise pós-Marolinha. É uma crise desde 2016, é o maior índice de atraso. Um terço de todas as empresas do país com um boleto atrasado. Vamos repetir? Segundo a Serasa Experian, um terço de todas as empresas no país tem boleto para pagar atrasado. Gente, é muito, muito alto. Não dá nem para dizer. Mas esse é um indicador único? Mais ou menos. Outro indicador aqui diz que as pequenas e médias empresas lideraram pedido de recuperação judicial e falência ano passado. Ou seja, a gente não ouve na mídia muito, porque são empresas pequenas, empresas médias, mas foram 1.250 empresas solicitando recuperação ou falência. É um dos maiores números da última década, perdeu apenas para 2016. Então, realmente vem apertado, as indústrias de imóveis estão sentindo a questão de. Não é inadimplência de lojista, o que elas estão sentindo é a falta de resultado. Muita oferta de produto para vender, você vende num preço muito baixo, custo aumentando, afogando a margem e o capital de giro não deixando você respirar. E é um problema bem grave que não é fácil de ser resolvido, tá? Muita, muita atenção, realmente, muito trabalho para isso. Aqui tem o link de todas as matérias no card, se você quiser ler qualquer uma delas, é só você clicar ali em cima da matéria e aqui você acha o link para isso. E, por favor, se puder, se gostou do material, dá o joinha, compartilha, faça comentários no YouTube, no Instagram, em todos os lugares que a gente posta. É legal para a gente saber que está sendo ouvido, é legal para a gente poder entender também se está funcionando. Às vezes o pessoal me manda no privado, eu acho legal, no WhatsApp e tudo, mas é bom se coloca ali. Pelo menos a gente consegue abrir uma conversa, uma discussão que não é só uma impressão minha. Ou se for, me digam e vamos analisar juntos. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.